Fala pessoal, eu sou o professor Evandro Teruel do canal Dinheiro Digital Criptomoedas para Iniciantes e hoje nós vamos continuar o nosso curso sobre blockchain. Aqui no canal do YouTube você encontra uma playlist com o nome Curso Completo de Blockchain, Smart Contracts e Criptomoedas. Nessa playlist, toda semana eu estou colocando vídeos sobre esse curso que eu estou desenvolvendo aqui para você. E nesse curso, a agenda, na semana passada eu publiquei um vídeo que tratava desses primeiros dois tópicos aqui, mercado de trabalho e potencial de mercado da blockchain. Então, hoje nós vamos explorar esse tópico aqui, centralização, descentralização e desintermediação. Vamos entender no aspecto tecnológico o que mudou com o surgimento da blockchain. Blockchain, na verdade, é uma forma de você armazenar dados de maneira descentralizada. Sempre no mundo dos computadores, você sabe que os dados são armazenados em algum local para você poder consultar, para você poder gerar relatórios, para você extrair inteligência desses dados. Só que, normalmente, os dados no sistema convencional de computação, eles são armazenados num local único, centralizado. E a blockchain ela veio para mudar isso. Então, por exemplo, quando você se cadastra num site como a Amazon ou quando você executa uma transação bancária, do seu computador, aquela transação ou aquela informação que você cadastrou, ela vai para um local centralizado. No caso da Amazon, por exemplo, você se cadastra no site da Amazon. Os dados que você cadastrou vão para um servidor que fica em São Francisco, lá nos Estados Unidos. E todas as pessoas que se cadastram, os dados vão para o mesmo centro, né, de processamento de dados, que é o data center, e lá eles são armazenados e normalmente replicados para outros locais por questões de segurança. Mas sempre existe um centro, um local central que recebe esses dados. Esse centro, esse local central que recebe os dados, normalmente tem lá um software que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que permite que você armazene e gerencie os dados de uma maneira centralizada nesse data center. Agora, quando você utiliza blockchain, a forma de armazenamento dos dados é totalmente diferente. Então, por exemplo, você não armazena num ponto central. Todas as pessoas que fazem parte, que interagem naquela rede, que cadastram informações, que consultam informações, ou a maioria delas, guarda uma cópia de tudo que é armazenado na rede. Não fica no local centralizado, fica em todos ou na maioria dos computadores das pessoas que interagem naquela rede. Então, se você pegar um ambiente de blockchain, por exemplo, todos os computadores se comunicam com todos os computadores da rede, ou a maioria deles, como você pode ver aqui. Você não tem um computador central ou um data center central que armazena os dados. Então, você sai daquele ambiente centralizado, onde você tem um data center que concentra todas as informações manipuladas, e vem para um ambiente onde cada unidade, cada nó da rede, cada computador vai guardar uma cópia de todas as transações que são realizadas. Vou mostrar mais um pouquinho aqui para você entender um pouco melhor. Imagina só, se você vai realizar uma transação bancária hoje, né? Se você vai realizar uma transação bancária hoje, você tem um ambiente centralizado. No seu computador, você executa lá um saque, uma transferência, qualquer coisa, uma compra, e essa informação que você registrou da compra, ela vai para um computador central ou para um centro de processamento de dados, ou data center do banco, e fica armazenada lá no banco. Agora, quando você utiliza blockchain, o armazenamento das informações não é mais centralizado num data center. Ele é distribuído. Todas as pessoas, ou a maioria das pessoas que realizam transações, realizam cadastros, operações naquela rede, guardam uma cópia de tudo que foi armazenado até aquele momento naquela rede. A blockchain ela tem essa maneira distribuída de armazenar informações de tal forma que se um dos computadores das pessoas que estão interagindo na blockchain, se um dos computadores der problema, a cópia dos dados de todas as transações estão em outras dezenas ou centenas ou até milhares de computadores. Então, a falta de um computador na rede de blockchain não impacta na paralisação do serviço. Enquanto, se você tem um ambiente centralizado e esse servidor central dá problema, você tem toda a paralisação da rede, nada mais funciona na rede. Então a blockchain, por ser distribuída, ela permite alta disponibilidade, ou seja, se um nó da rede para de funcionar, tem centenas de outros nós que mantêm a cópia de tudo que acontece. E toda vez que uma transação é realizada nessa rede, que alguém faz um cadastro ou faz uma transação,
isso é replicado para todos os nós da rede, de tal forma que o armazenamento que existe nesses nós fique sempre atualizado. Uma outra coisa que a blockchain ela permite é o anonimato. Quando você, por exemplo, executa uma transação numa rede de computadores, por exemplo, um cadastro no site da Amazon, normalmente a Amazon sabe quem é você, qual o teu endereço, telefone, e-mail e etc e tal que você se cadastrou. Quando você realiza uma operação na blockchain, ninguém sabe quem é você, porque a transação não está ligada ao seu CPF, ao seu nome, ao seu endereço, está ligada apenas a um código numérico que é um endereço de wallet, como você pode ver nessa tela aí. Todas as pessoas que interagem na blockchain, elas têm um endereço, normalmente, que é um endereço de wallet, e elas têm também uma chave privada. Chave privada é uma chave criptográfica que você usa para assinar aquela transação. Então, todas as operações que você faz numa rede de blockchain, você assina com a sua chave privada. E não tem como depois você falar, não fui eu, porque somente a pessoa que tem a chave privada que pode executar aquela a operação. Se foi executada uma operação e assinada com a tua chave privada, né, a chave privada é de responsabilidade do dono, então não tem como você negar depois que você realizou aquela operação. Então a blockchain ela muda muito esses conceitos. E outra coisa, você não passa sempre por um agente central. Cada máquina, cada computador se comunica com o outro. Você não tem mais a figura do banco, a figura do servidor daquela empresa. As operações são feitas pessoa a pessoa, né, que a gente chama de peer-to-peer. Normalmente é uma pessoa transacionando direto com a outra. Outra coisa, o fato de você trabalhar numa blockchain significa que as informações que você tem suas, né, as informações pessoais suas, por exemplo, eu estou trabalhando numa blockchain da rede Bitcoin. Então a guarda dos bitcoins, né, a guarda daqueles valores em Bitcoin que eu tenho, ela é minha responsabilidade. Vai ficar no meu computador o registro. Logicamente vai estar registrado em todos os pontos da rede na blockchain, mas a responsabilidade pela guarda da chave privada que dá acesso aos meus bitcoins, a responsabilidade é minha. Não é de um agente central como o banco ou de uma empresa específica. Você não tem mais a figura da empresa ou a figura do banco, né? Agora, já no aspecto econômico, você já não tem mais a figura do agente centralizador, que é o caso, por exemplo, no caso de transações bancárias, você tem o banco. O banco, todas as transações que as pessoas fazem através dos seus aplicativos, ou dos seus computadores, ou caixas eletrônicos, elas vão ser armazenadas num data center do banco, em alguma parte do planeta, e o banco tem a responsabilidade sobre aqueles dados que estão armazenados lá nesse data center. O banco também, você não consegue fazer uma transação diretamente com outra pessoa, com outro cliente daquele banco, sem passar pelo banco, né? E esse que é o problema maior. Quando você, por exemplo, você tem que manter o seu dinheiro, o registro do seu dinheiro, pelo menos, no data center desse banco, ou seja, sob a tutela deste banco. E o que você faz quando você coloca o teu dinheiro no banco? Você coloca o dinheiro lá, o banco movimenta esse dinheiro e ganha fortunas e te paga uma merreca de juros aí em cima do dinheiro que você colocou lá. Agora, quando você tem a blockchain, não, você faz a transação direto do seu computador, com o aplicativo, né, do computador da pessoa, sem passar pelo banco. Os bancos estão esperneando por causa disso. Porque uma vez que você tira o banco da jogada e faz a transação direto com a outra pessoa, o banco não tem mais utilidade nenhuma. Você faz transação pessoa a pessoa sem passar pelo banco. Só que a responsabilidade pelos valores que você tem, eles ficam sob a sua tutela, no seu computador. Enquanto quando você usa o sistema bancário, a responsabilidade, em teoria, é do banco, né? Então os bancos estão esperneando. O que os bancos estão fazendo? Os bancos pressionam os governos para acabar justamente com as blockchains. Porque uma vez que acaba com as blockchains, as pessoas parem de usar as criptomoedas, elas voltam para o banco e o banco continua tendo lucro. Quem domina o sistema capitalista moderno hoje são os bancos. Então você vê aqui embaixo, você vai fazer um envio de um valor, vai passar para o banco de quem está enviando, vai passar por empresas de pagamento, vai passar para o banco da pessoa que está recebendo, até chegar na pessoa do outro lado. Então você tem um conjunto de agentes financeiros aqui no meio,
né, bancos, empresas de pagamento, etc. e tal, que estão esperneando, estão morrendo de medo das pessoas pararem de usar o sistema bancário e irem para criptomoedas. Né? Porque elas vão perder o poder financeiro, o poder político, o poder econômico. Os bancos, basicamente, num ambiente de blockchain com transações feitas com criptomoedas, os bancos perdem totalmente a utilidade. O banco ele serve para validar as transações. Então, quando você manda uma informação de uma pessoa para outra, você manda uma informação para uma pessoa, o banco verifica se você tem saldo, transfere o valor da sua conta para a conta da pessoa, isso é feito pelo banco. Quando você tem um ambiente de blockchain, por exemplo, como esse ambiente aqui, onde você faz a transferência direto do seu computador para o computador de outra pessoa, você não tem mais esse agente que vai fazer a verificação, a validação. Então, a maioria dos computadores, no caso da blockchain, como é que funciona esse sistema de validação que nós chamamos de consenso, que eu vou detalhar mais à frente no curso? Funciona da seguinte maneira. Se você tem, nesse caso aqui, 5 computadores nessa rede de blockchain. Então, desses 5 computadores, quando você faz uma transação de um computador para o outro, a maioria desses computadores tem de concordar que aquela transação está correta, ou seja, que você tem o valor que você está transacionando para enviar para a pessoa para a qual você está enviando. Então, desses 5 computadores, 3 têm que concordar que a transação que você está fazendo, pelo menos 3 têm que concordar que a transação que você está fazendo está ok, que você tem os valores que você está transacionando. Isso é chamado de consenso. Na rede blockchain, mais de 50% dos computadores têm que concordar que aquela transação que você está fazendo está correta para aquela transação ser efetivada e gravada na blockchain, gravada nessa base de dados que fica em todos os computadores da rede ou na maioria deles. E isso é chamado de consenso. Você não tem mais o banco. A própria rede se organiza, valida as transações, mais de 50% valida as transações, aí isso é gravado e é efetivado, né, dentro da blockchain e replicado para todas as máquinas, todos os nós da rede. Então os bancos estão doidos. Bancos aí você vê o banco esperneando. Agora os bancos estão entrando nesse mundo de blockchain com o objetivo de ganhar dinheiro, com a especulação e com a volatilidade dos preços das criptomoedas, por exemplo. Então, resumindo, é o seguinte, quando você tem um sistema centralizado, você tem um agente central de confiança, que é o banco, ou é aquela empresa de vendas, ou aquela empresa de serviços financeiros. E você tem também uma cadeia de comando, ou seja, você tem o banco como agente central poderoso e os clientes em volta, né? O controle dos dados é feito pelo banco, tá? O banco controla os dados dos clientes nesse caso. Não provê anonimato, ou seja, se você faz uma transação bancária através do banco, o banco sabe quem fez aquela transação, qual CPF, nome, endereço, e logicamente passa isso para o Estado, quando o Estado solicita para questões de fiscalização. Se o banco é hackeado, todos os dados normalmente estão num data center, num local central. Se o banco é hackeado, o estrago é muito grande, porque o hacker acessa informações de muitas pessoas, está tudo centralizado ali. Você tem, por exemplo, dificuldade de parar para manutenção. O sistema do banco vai ter que parar para manutenção, vai parar o data center. Então, todas as pessoas que forem transacionar vão ter que ficar esperando. O sistema todo é paralisado porque é centralizado. Você tem maior possibilidade de inatividade. Logicamente, se parar esses servidores lá do banco, todo o restante do sistema, todas as máquinas que transacionam ali vão ter que ficar esperando. Já no sistema descentralizado, que é o sistema usando a blockchain, você tem o seguinte, não tem um agente central de confiança. Mais de 50% da rede tem que concordar que a transação está correta para isso ser gravado e replicado para todos os pontos da rede. Não possui cadeia de comando, então não tem um ponto da rede ali, uma pessoa que manda mais que a outra naquela rede especificamente, tá? A confiança é definida por consenso, ou seja, mais de 50% dos computadores da rede de blockchain tem de concordar que aquela transação está sendo correta para aquilo ser gravado na blockchain, tá? É lógico que nisso tem uma dificuldade grande de chegar a um consenso, porque você imagina só, você tem uma rede com 1 milhão de computadores, uma rede blockchain com 1 milhão de computadores, mais de 50% tem que chegar, concordar que aquilo está correto, que a transação está correta para ser gravada. Cada nó controla seus próprios dados. Então, se eu tenho Bitcoin na rede Bitcoin, isso daí é responsabilidade minha no meu computador, eu que cuido, não tem um banco cuidando do meu saldo em Bitcoin, por exemplo, tá?
Você tem, sem ponto de falha central, o fato de não ter centralizado, se um ponto da rede, um dos computadores da rede blockchain falharem, tudo bem. Você tem milhares de outros que têm a cópia de toda a blockchain que você pode acessar e a rede continua funcionando normalmente. É difícil de identificar ponto de falha, de fato. Se der um ponto de falha numa rede com 1 milhão de computadores, tudo bem que a rede continua funcionando normalmente, mas é difícil você identificar qual dos pontos qual o computador que deu problema, tá? Prover anonimato, porque na rede blockchain, cada pessoa só tem um código numérico para executar transações e a sua chave privada para assinar transações. Não está ligado ao nome de uma pessoa, ao CPF de uma pessoa. Se eu vou mandar um valor ou mandar uma informação para uma pessoa numa blockchain, basta eu saber o código numérico de endereço dela. Não preciso saber o nome dela, não preciso saber o CPF dela, o telefone, coisas assim. Está menos propenso à censura. Quando você tem blockchain, no caso do banco, tudo está centralizado lá no banco. Se o Estado quiser censurar alguma coisa, se o Estado quiser, por exemplo, verificar alguma coisa, é só ele ir lá no banco que está tudo centralizado. Agora, quando você tem as informações distribuídas por milhões de locais, inclusive livres de fronteiras de Estado, né? Porque as pessoas que transacionam na blockchain, elas transacionam no mundo inteiro. Então é muito difícil de você censurar uma rede porque tem milhões de computadores. Se você censura e derruba 10 computadores, a rede continua funcionando normalmente, tá? Você tem aqui risco limitado de poder excessivo no banco. Eu lembro da época do Collor. O Collor congelou a poupança de todos os bancos pararam e congelou o dinheiro de todo mundo. Então, você não tem, é um poder excessivo do Estado exercido em cima do banco, que é um agente centralizador. Agora, no caso da blockchain, você não tem isso, né? Você não tem essa figura aí do banco. Você tem menores danos se hackeado, se hackear uma unidade de rede, por exemplo, se hackear o meu computador, o hacker rouba os meus bitcoins, mas não os bitcoins da rede inteira, né? Funciona 24/7, ou seja, 24 horas, 7 dias por semana, sem parar, né? No caso da blockchain, porque se cai um ou dois ou 10 computadores da rede, continua funcionando normalmente. Então isso é um resumo para você. Por que você tem que aprender isso? Por que você tem que entender isso? Porque mais para frente no nosso curso eu vou te ensinar a desenvolver não só tokens, criptomoedas, mas te ensinar a desenvolver aplicativos também para interagir com a blockchain. Você tem que entender que quando você vai interagir com a blockchain, você não vai ter um ponto central, um servidor com um IP específico que você vai enviar os dados que você está manipulando. Não. Você vai interagir com uma rede que tem milhões de computadores. E quando a informação que você armazena, que você envia para armazenamento, ela chega na rede, essa informação precisa ser validada por mais de 50% dos computadores da rede, para depois ser gravada, e quando é gravada é replicado por todos os pontos da rede que mantém cópia daquela blockchain, daquela base de dados. Essas informações técnicas, elas são importantes na hora de você desenvolver aplicativos, e eu vou te mostrar nas próximas aulas. Na próxima aula da próxima semana, eu vou te mostrar o seguinte: por que a blockchain é segura? É segura porque usa criptografia, mas como essa criptografia é utilizada para garantir a segurança das transações de uma pessoa para outra na rede blockchain. Então essa parte de criptografia eu vou desvendar com você no vídeo da próxima semana. Então um abraço para você, deixa um like aí. Se puder, curte o vídeo, divulgue o canal, que eu vou continuar esse cursinho aqui com você até a gente chegar lá no final e você aprender a desenvolver aplicações, sites, interagindo com redes de blockchain como Ethereum, a Polygon, como a Binance Smart Chain e outras blockchains existentes hoje no mercado. Um abraço e até o próximo vídeo.